Fisco em Pauta no ar e eu feliz com a sua companhia para a gente poder ficar atualizado com assuntos da área econômica, da área fiscal do nosso Rio Grande do Norte. Hoje a nossa equipe de reportagem foi verificar como anda a implementação efetiva da nota fiscal eletrônica no estado. Será que houve avanços? Vamos também conferir os detalhes de um prêmio nacional conquistado pela Secretaria de Estado da Tributação. Tem ainda informações sobre o recadastramento previdenciário para os servidores aposentados do Poder Executivo, estadual e pensionistas. E para fechar, uma entrevista com o coordenador de arrecadação do Estado, João Marcos. A gente conversa sobre o crescimento da arrecadação no Estado. Então fica por aí, porque a gente está só começando. O Rio Grande do Norte recebeu do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas o primeiro lugar do Prêmio Nacional de Reconhecimento na categoria Evolução da Transparência do Contencioso Fiscal. Essa conquista só foi possível devido ao trabalho eficiente de cidadania fiscal desempenhado pela Secretaria de Estado da Tributação através de avanços tecnológicos que visam dar mais transparência ao trabalho administrativo público tributário no Brasil. Há 20 anos, desde que a SET ganhou status de secretaria, vem colecionando títulos e premiações dados em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos auditores fiscais do Estado. E a mais recente conquista foi o Prêmio Nacional na Evolução da Transparência, dado pelo Núcleo de Estudos Fiscais. A premiação aconteceu no dia 17 de maio na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ano passado, o Rio Grande do Norte ocupava a posição de penúltimo lugar, né, que no site da Secretaria de Tributação, a gente quase não encontrava nenhuma informação relativa aos julgamentos, né, o que diz respeito ao contencioso administrativo tributário. E esse ano, até a pedido, um contato do nosso secretário, André Horta, ele queria muito que o Rio Grande do Norte evoluísse nesse sentido, né, então ele entrou em contato e pediu para a gente se empenhar, né, nós, informática, que eu como da CODIM, assim como os órgãos julgadores, todo o pessoal envolvido, de modo a melhorar a publicidade dessas informações. Então, o prêmio que o Rio Grande do Norte ganhou foi o de evolução na transparência. Não que hoje nós estamos num ótimo lugar, mas nós evoluímos bastante. Esses avanços tecnológicos desenvolvidos pela SET, que têm o intuito de melhorar a transparência do contencioso administrativo, podem ser encontrados na página da própria Secretaria de Tributação, através do endereço www.set.rn.gov.br, clicando no link Processos Administrativos Tributários. Neste local, o contribuinte pode encontrar todas as decisões administrativas tributárias, os órgãos julgadores, assim como a legislação específica, pauta de julgamento e as estatísticas pertinentes. Nós ganhamos na evolução e agora a gente tem que tentar ganhar também, né, nas boas práticas de transparência, né? A gente tem muita coisa para fazer com relação à estatística, a relação de quantidade de processos, estoque de processos, resultados. Tem melhorar a consulta que temos na nossa página, para você poder uma consulta mais amigável, né, que você poder procurar pela inscrição, pelo nome do contribuinte, tanto com relação a melhorar ao acesso à informação na página, também como colocar mais ainda informações, né, abastecer ainda mais de informações essa página. Para continuar acompanhando os avanços tecnológicos desenvolvidos pela SET, basta acessar o site set.rn.gov.br, aí você clica em Processo Administrativo Tributário. Nesse espaço virtual, você vai encontrar estatísticas, decisões administrativas tributárias, pauta de julgamento e muito mais. A nota fiscal de consumidor eletrônica já está sendo utilizada aqui no Rio Grande do Norte desde 2013, só que em caráter de teste. Mas, a partir de janeiro do ano que vem, de 2017, a utilização será obrigatória, em sistema escalonado por segmento econômico. Vamos ver como é que está funcionando hoje as empresas que já aderiram. Os dias estão contados para o fim das notas fiscais em papel. Isto porque o governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Tributação, assinou o decreto 26.002, o qual autoriza a adesão voluntária para todos os estabelecimentos comerciais fazerem uso da nota fiscal consumidor eletrônica nas operações de venda ao consumidor final.
De acordo com o coordenador da Comissão de Implantação da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, a nova sistemática é voltada para o varejo e entrou em vigor desde 2013, sendo o RN um dos 7 estados pioneiros a proporcionar esta forma de registro de operação comercial. Na prática, a sistemática funcionará da seguinte forma: ao final da compra, o cidadão irá receber uma versão impressa ou através de e-mail do novo modelo de nota fiscal, que apresentará a descrição dos produtos adquiridos através de um código de barras dimensional, o QR Code, que poderá ser consultado através de qualquer aplicativo leitor de código de barras, em smartphones ou tablets. Dessa maneira, o cidadão poderá conferir a autenticidade do produto e o fisco passará a receber automaticamente as informações da venda. A principal vantagem para o contribuinte é que a empresa terá redução de custos operacionais com a implantação da NFCE, redução de custos com a simplificação das obrigações acessórias perante o fisco. Isso vai permitir uma experiência de compra moderna, interessante, atrativa para o seu cliente consumidor final, que também tem seus benefícios com esse novo modelo. Enquanto cidadão, ele poderá fazer a consulta da NFCE emitida para garantir a validade e a autenticidade daquele documento perante o fisco estadual. Este estabelecimento comercial, localizado na Prudente de Moraes, com outras lojas espalhadas pela cidade, foi um dos pioneiros na implantação da nota fiscal de consumidor eletrônica no ano de 2013. O empresário do setor nos aponta que as principais vantagens colhidas com a utilização do novo documento abrange desde a redução dos custos operacionais até a economia em papel na impressão das antigas notas fiscais. Você implantando esse sistema, você não tem mais custo nenhum de manutenção, tá? E pode substituir a máquina de imediato, sendo 3 vezes ou 4 vezes menor o valor dela do que o que é hoje na SF. Então, você diminui burocracia, que é fazer mapa fiscal, tirar redução Z todos os dias, que antes era obrigatório quando você não tem o sistema do projeto. Então, em termos de redução de pessoal também, houve redução de pessoal, houve redução de gasto de papel, que agora é tudo eletrônico. E tem as vantagens de você também poder usar os próprios smartphones, caso queira, para poder atender o cliente. Você pode, se você tiver o aplicativo do QR Code, você pode inclusive pegar a nota fiscal direta, através do QR Code. Então, assim, entra numa era tecnológica que eu acredito que é uma coisa que não tem volta. Então, aquele empresário que ficar somente utilizando SF para trás vai ter dificuldades futuramente. A Secretaria de Estado da Tributação prevê a obrigatoriedade da NFCE de forma escalonada por segmento econômico até julho de 2017. Por enquanto, a adesão é ampla e voluntária. E para o fisco, as principais vantagens com a adoção deste novo documento será a interferência mínima do auditor fiscal no ambiente do contribuinte, além da facilidade no cumprimento da obrigação fiscal, o combate da sonegação e, consequentemente, um impacto positivo nas arrecadações de tributos. Toda autorização da nota fiscal para o consumidor, ela se dá em tempo real e a informação consta na nossa base de dados. Permitirá, dessa forma, um monitoramento automatizado e diminui a necessidade da presença do fisco no estabelecimento, que a presença será virtual, através do cruzamento de informação e de monitoramento das operações em tempo real. Isso são as vantagens que faz com que diminua os custos para o Estado, ou seja, o Estado também passa a ser mais eficiente no seu processo de fiscalização e garantia do cumprimento das obrigações. A Secretaria de Tributação do Estado vai formalizar parcerias com a CDL, com a Câmara de Dirigentes Lojistas e com a Associação de Comércio do RN para oferecer palestras e suporte para as empresas e contabilistas que se interessarem em adotar a nova sistemática da nota fiscal eletrônica. E aí você confere sempre as novidades no site 7.rn.gov.br. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta já.
Educar é o primeiro passo para garantir um futuro melhor. Foi pensando nisso que a Assembleia criou e oferece à sociedade os cursos da Escola da Assembleia. São cursos de qualificação, capacitação, idiomas, pós-graduação e agora o tão sonhado mestrado. Melhorias que garantem oportunidades de trabalho e educação a todos. Você sabia que é aqui no prédio da Assembleia, que fica na Rua Sul, que a população tem acesso a tudo isso de graça? Sim, é a Escola da Assembleia. Vários cursos à sua disposição no site al.rn.gov.br. Acesse, confira a disponibilidade e venha estudar no Instituto do Legislativo Potiguar. Agora, Escola da Assembleia. Abrir portas para a população, garantindo oportunidades reais de aprendizado e crescimento, também é trabalho da Assembleia. Trabalho que segue firme. Conheça a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Potiguar. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Sessão ordinária. A senhora sabe o que é uma sessão ordinária? Não, nunca vi nem falar. Também não. Olha, por que não sou muito por dentro, não. É tipo um debate. É a reunião legislativa, realizada apenas uma vez ao dia, obrigatoriamente em dias úteis, nas sedes do Poder Legislativo. As sessões ordinárias na Câmara Municipal de Natal são realizadas normalmente às terças, quartas e quintas-feiras, sempre no horário da tarde. Tá explicado. Estamos de volta para falar agora sobre o recadastramento previdenciário. Se você é servidor aposentado ou pensionista do Estado, fique atento aos prazos. O IPERN está convocando para as atualizações dos dados cadastrais. Essa iniciativa assegura a manutenção dos benefícios atuais e futuros da categoria. Dá uma olhada. Servidores aposentados do Poder Executivo Estadual e pensionistas que ainda não realizaram o recadastramento previdenciário, saibam que o IPERN está convocando-os para atualizar os dados cadastrais. A iniciativa visa manter os benefícios atuais e futuros de cada categoria. Para explicar sobre a importância do recadastramento e as principais orientações que aposentados e pensionistas precisam saber para realizar, fique atentos ao que a Coordenadoria de Concessão de Benefícios Previdenciários tem a dizer. Nós adotamos desde 2007 a convocação no mês de aniversário dos aposentados e pensionistas do nosso Instituto. Primeiramente, é para que nós tenhamos o nosso banco de dados atualizado, porque com esse banco atualizado nós poderemos fazer cruzamentos com outros bancos, evitar possíveis fraudes, certo? E nós ainda temos uma cultura de que muitas vezes o servidor falece ou o pensionista e a família não vem comunicar o óbito. E o nosso banco de óbitos, que é o SISOB, nós só encontramos essa informação 2 ou 3 meses depois, se você fizer a comunicação do óbito ao cartório. E ainda existe, por incrível que pareça, pessoas que falecem, são enterradas, têm a declaração do óbito, mas não têm o atestado de óbito. Eles não fazem o atestado de óbito. Isso dificulta a nossa fiscalização. De acordo com o coordenador, o não comparecimento do beneficiário para realizar a atualização cadastral implicará na suspensão do salário. Por isso, é essencial ir à sede ou às unidades do IPERN no interior do Estado para realizar a atualização. Nós exigimos para o recadastramento CPF, identidade e comprovante de residência. Ele pode vir à sede do IPERN Natal, a sede do IPERN Mossoró, Caicó e Currais Novos e 8 centrais de cidadãos espalhadas no Estado. Para os aposentados e pensionistas que moram fora do Estado, o coordenador orienta que, portando os mesmos documentos, entre no site do IPERN, preencha o formulário, reconheça a assinatura em cartório e envie pelos correios para o endereço especificado no site. Quem realizou o censo cadastral previdenciário precisa também realizar o recadastramento? Sim, o censo foi um convênio que o IPERN fez juntamente com o Ministério da Previdência.
foi contratado uma empresa para realizar esse censo. Ele está finalizando agora, nós já finalizamos alguns atendimentos esporádicos no Instituto, mas isso não deixa de ter a obrigatoriedade dele vir ao IPER no mês de aniversário e fazer seu recadastramento. E no nosso quadro de entrevista, a gente conversa com o coordenador de arrecadação do Estado, João Marcos. João, obrigada pela sua presença aqui no programa. A gente sempre fica muito feliz quando a gente tem um auditor fiscal, uma pessoa técnica, uma pessoa que está na ativa para a gente poder conversar, porque sempre é alguém que tem bastante coisa para falar e que sabe realmente o que está acontecendo de verdade, né? No campo mesmo, como a gente chama. Eu que agradeço. E a gente vai falar o seguinte, João, a gente sabe que o cenário hoje, não só político, mas principalmente o reflexo econômico, tem influência direta na Secretaria de Tributação, que é a secretaria que arrecada, é a secretaria que é a porta de entrada, vamos chamar assim, da arrecadação de um estado, por exemplo, aqui como o Rio Grande do Norte. Como é que você vê hoje, antes da gente falar dos últimos resultados, como é que você vê essa situação, o posicionamento do fisco, especificamente do Rio Grande do Norte, diante desse cenário? Um cenário que é um cenário de fragilidade, vamos chamar assim, para a gente não ter que usar a palavra crise, muita gente não gosta da palavra crise, vamos usar um cenário de fragilidade. Como é que você vê o papel do fisco nesse cenário? Daniela, a gente vê assim, analisa como sendo muito desafiador para a fiscalização, né? Porque a gente vê que a arrecadação ela está muito vinculada, muito atrelada à economia. Sem dúvida. Né? Às operações, ao dinamismo da economia. Então, a gente vem... E o Estado conta com isso, né? Isso. O Estado olha para vocês, eu imagino que o Estado olhe para vocês contando com vocês, né? É verdade. Mais do que nunca. É verdade. Então, assim, a gente a gente se sente muito desafiado, né, para enfrentar esse momento. A gente sabe que isso é cíclico, as crises, né, elas vêm e passam também. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa frieza para saber que isso é momentâneo, né, que a gente pode muito bem superar esse momento de adversidade e a economia pode voltar a crescer, né? E assim, o desafio nosso é exatamente manter a arrecadação crescente num contexto, nesse ambiente. E é o que vem acontecendo, porque justamente a gente teve agora, no último mês, falando do primeiro trimestre do ano e colocando especificamente o mês de abril, o Estado conseguiu arrecadar, aumentar a sua arrecadação, se comparado com o mesmo período do ano passado, ou seja, 2015, conseguiu superar aí 7 e tanto por cento, quase 8% de arrecadação. É importante num momento como esse, que a gente olha para o país com uma retração econômica muito grande. Quando a gente vê um estado como o estado do Rio Grande do Norte, que não está num grande centro, nós não estamos no sudeste do país, nós estamos no nordeste. Quando a gente olha um estado como o nosso, que é um estado pequeno, que tem um PIB pequeno, e a gente vê esse estado avançando, eu vou chamar de avanço, avançando e aumentando a sua arrecadação em quase 8%, no mês como o mês de abril, a gente pode comemorar, vamos chamar assim. A gente pode falar, bom, estamos no caminho certo, pelo menos? É verdade, é verdade. Então isso assim mostra, sinaliza, né, que assim o esforço da fiscalização da categoria tem surtido efeito, né? E a gente tem se empenhado muito para que para conseguir esse resultado. Eu quero a receita. Né? Eu quero a receita. Qual é a mágica? Os estados, pelo restante do país, estão caindo na sua arrecadação. Qual é a mágica que os auditores fiscais estão fazendo aqui no Rio Grande do Norte para que a gente tenha um avanço, mesmo a gente levando em conta a questão da inflação? Mesmo assim, se a gente deixar a inflação de fora e a gente comparar com o mesmo período, a gente tem que olhar e saber que alguma coisa boa está acontecendo. E o que é que vocês estão fazendo, então? Eu apontaria algumas coisas que eu acredito que outros estados também têm tentado fazer, né?
que é no sentido de aumentar, investir em tecnologia, em monitoramento, né, das operações dos contribuintes, né, no sentido de atuar de forma mais inteligente, né, para tentar descobrir eventuais desvios, né, de arrecadação, eventuais sonegações. Então a gente tem investido bastante nessa área de tecnologia, de monitoramentos, para poder atuar de forma mais eficiente, né? E também o trabalho do trânsito também que surte muito efeito, porque produz um efeito assim, psicológico de que o contribuinte está sendo acompanhado, de que ele não está solto. A coisa do visual, você chama, né? Quer dizer, a equipe, o auditor está na rua. O auditor está na rua, é verdade, entendeu? Então, assim, realmente a gente tem focado muito, né, no sentido de ter um trabalho de mais qualidade, de mais resultado, entendeu? Porque se não for isso, se não houver um estudo, um planejamento melhor das atividades da fiscalização, certamente a gente não vai conseguir resultados tão favoráveis, né? Eu recebi ainda há pouco, estava falando com você, umas informações falando dos resultados das apreensões nesses primeiros 3, 4 meses do ano. Então, essa força que você falou, quer dizer, o auditor na rua, a categoria mostrando o serviço na rua efetivamente, mostrando para o empresário que ele tem que chegar junto também, num momento como esse. E aí a gente estava vendo aqui dados e informações importantes, apreensões, mais de 1 milhão em apreensões, e em ICMS 2 milhões e meio, mais de 2 milhões e meio em multa, enfim, veículos abordados, apreensão de mercadorias, números grandes, números altos, assim. Isso também faz diferença, né, João? Faz exatamente porque isso, né, produz um efeito em cadeia, né, no sentido de um senso de risco do próprio contribuinte que se sente desencorajado, vamos dizer assim, a praticar, a sonegar, em virtude da atuação, né, do fisco. Então isso é um trabalho, inclusive, educativo também, surte um efeito nos outros contribuintes que porventura estejam pensando, né, planejando, né, adotar esse tipo de procedimento como fuga, né, da tributação para poder alavancar os seus lucros, né, nesse momento de crise. O seu setor, que é especificamente a coordenação de arrecadação do Estado, quais são os planos, quais são as metas para esse ano aí de 2016? Bem, exatamente, nós temos um desafio muito grande, porque assim, a fiscalização tem um trabalho importante de lançar o tributo, né, de identificar os contribuintes que porventura não declararam o tributo da forma correta. Então a fiscalização tem essa atribuição de fazer o lançamento de ofício, né, do tributo, mas nós vemos também, no caso da nossa coordenadoria, que tem essa atribuição de verificar, de acompanhar as dívidas, né, os valores lançados e que não estão sendo pagos, né. Então essa parte de cobrar esses débitos é atribuição da nossa coordenadoria, de gerir, de planejar essa cobrança. Então nós vemos esse como o grande objetivo desse ano, né, no sentido de recuperar o prejuízo, né, que é assim, realmente uma quantidade muito significativa de valores já, né, lançados e débitos constituídos, né, definitivamente constituídos, e que não foram pagos, né. Então a gente tem um montante aí que a gente tem que correr atrás e tem que traçar a estratégia no sentido de recuperar, né, de preferência não judicialmente, né, mas que é um trabalho que precisa ser focado e precisamos correr muito nesse sentido.
e a gente deseja boa sorte. O Estado agradece e deseja boa sorte a você e a sua equipe toda, todo mundo da fiscalização que trabalha, chega junto na arrecadação. Obrigada mesmo. Ok. Quando tiver novidade, vem para cá. Tá bom. Tá bom? Ok, obrigada a você que está em casa. A gente tem que agradecer também ao Sindicato dos Auditores Fiscais, à Associação dos Auditores Fiscais, respectivamente o Sindiferne e a Asfarne. Sem eles, esse programa não seria possível. Obrigada pela sua companhia. Acesse o site sindiferne.org.br, asfarne.com.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá.